Você muito provavelmente nunca parou para pensar nos exemplos envolvendo o movimento circular no seu dia a dia. Sua simples ida ao colégio de bicicleta envolve o movimento circular. Nas práticas esportivas, esse movimento se manifesta de diferentes formas. O funcionamento de máquinas e motores, as engrenagens desses elementos descrevem movimentos circulares. Quando você vai colher sangue e coloca o seu sangue numa centrífuga, ela descreve um movimento circular. Mais importante que isso, o nosso próprio planeta. Ele descreve basicamente um movimento circular. A vida é muito curta para você passar por ela e não saber nada sobre esse tema. Por isso que eu te convido a assistir a aula de hoje. Vamos lá? Fala aí, pessoal. Muito bem-vindos ao canal Física para você. Hoje o nosso bate-papo é sobre movimento circular, que vocês vão ver que se assemelha um pouco com o que nós vimos lá em movimento uniforme, tá? Então, o que eu quero começar discutindo com vocês? Quero discutir com vocês as ferramentas que são essenciais para nós entendermos esse tema, tá? Então, imaginem que eu tenho aqui uma bolinha andando sobre a borda dessa circunferência. Eu posso, né, pessoal, de acordo com o que nós vimos, definir, né, esse S como sendo uma variável que representa a posição dessa bolinha em função do tempo e descrever esse movimento em termos do S e do tempo. Só que tem algo que é mais conveniente a ser feito em situações como essa. Em vez de olhar para o S, que é chamado de posição linear, eu vou olhar, galera, para o θ. O que seria o θ aqui para a gente, pessoal? O θ, ele representa a posição angular. E o que essa posição angular traz de informação para a gente? Ao invés de eu informar para você como o S está se comportando com o tempo, ou seja, o quanto ele está caminhando, né, ao longo dessa circunferência em função do tempo, eu vou dizer para vocês qual o ângulo que ele vai ocupar ao longo dessa circunferência em função do tempo. E como é que eu correlaciono o θ com S? É simples, pessoal. Lembra lá de matemática. Definiçãozinha de ângulo, né? É o arco, que nesse caso para a gente tem um significado, é a posição linear, e aqui a gente está chamando de S, dividido pelo raio dessa circunferência, que aqui a gente chama de Rzão. Tá? E qual é a unidade, entre aspas, que a gente dá para o ângulo θ? O ângulo θ, pessoal, vai ser medido em radianos se eu tiver na SI. Tudo bem? Essa não é uma unidade de medida usual, né? Porque se você olhar para cá, para essa expressão, eu tenho o S, que é medido em unidade de comprimento, e o R, que é medido em unidade de comprimento. Então, unidade de comprimento por unidade de comprimento me dá algo adimensional, ou seja, algo sem dimensão. Mas você precisa colocar ao lado da medida algo que informe que ela está se referindo ao ângulo. Então, convenciona-se, né, usar nessa situação o radiano. Vocês estão mais habituados a medir ângulos em graus. E é claro, existe uma forma de eu converter de graus para radiano e vice-versa. O que você precisa sempre lembrar? Bom, você vai ter que lembrar, pessoal, que 180 graus, ou seja, meia volta, equivale a π radianos. Então, se você tiver aqui, por exemplo, 60 graus e quiser transformar isso para radiano, você vai chamar de x, tá? Vem aqui, ó, vamos simplificar por 60, em cima sobram 3, então eu tenho 3x igual a π, acompanha a setinha, x igual a π sobre 3 radianos. Ou seja, 60 graus equivale a π sobre 3 radianos. E se você quiser fazer o caminho inverso, tem como? Claro que tem como. Observa aqui comigo. Vamos supor, né, que agora eu tenha um ângulo que vale π sobre 4 radianos. Como é que eu começo esse desenvolvimento? Eu venho aqui e escrevo a mesma coisa. Eu boto que 180 vai estar para π radiano
que π sobre 4, adiante, tá para y, beleza? Então, eu vou ter aqui o que, pessoal? Corta, corta, né? Eu vou ter que meu y, ele é 180 dividido por 4, isso daqui dá 45 graus. Tá bem? Então, primeira coisa que você tem que lembrar aqui, né? O θ vai representar para a gente a posição angular. E todo movimento ao longo de uma circunferência vai ser muito melhor de ser descrito em termos dessa variável, ao invés do S, que é a nossa posição linear. Tranquilo? Vamos seguir em frente, então. Então, pessoal, é natural que, ao falar de movimento, em algum momento a gente vai precisar falar de velocidade. Só que antes de falar de velocidade, eu preciso falar de uma grandeza que está intimamente correlacionada à velocidade. E qual grandeza é essa? É o deslocamento. Nesse caso, no contexto que nós estamos estudando, antes de falar de velocidade angular, é necessário que eu ensine para vocês o que é o deslocamento angular. E vocês vão ver que é muito simples de entender o que essa grandeza representa. Notem bem o seguinte, pessoal. Estou aqui com a mesma situação, aquela bolinha andando ao longo da borda da circunferência, tá? E eu sinalizo aqui 2 instantes de tempo. Um instante t1, onde a posição angular dela é θ1, e um instante t2, onde a posição angular dela é θ2. Quando ela sai desse ponto daqui para esse outro ponto aqui, eu vejo que o deslocamento linear dela, ou seja, o comprimento desse arco, eu posso chamá-lo de ΔS. E esse ΔS, pessoal, automaticamente vai estar associado a um Δθ. E o que seria esse Δθ? Ele é justamente o que nós chamamos de deslocamento angular. E o que é o deslocamento angular de forma bem simples? Ele nada mais é do que o quanto um objeto girou num determinado intervalo de tempo. Tá bom? E pela figura, né, nós vemos que esse Δθ, ele nada mais é do que θ2 menos θ1. Tá bom? Então, beleza, a gente sabe o que é o deslocamento linear. Tá bom? E o que nós fazemos? Bom, com isso em mãos, vamos construir o conceito de velocidade angular média, que é o pontapé inicial para nós podermos trabalhar a velocidade no movimento angular, tá? E a partir daí irmos incrementando os modelos que nós estudamos até conseguirmos aproximar para algo que é observado, né, no nosso cotidiano, por exemplo. Tá bom? Então, como é que eu posso definir a velocidade angular média? Se inspira lá no que eu ensinei para vocês em movimento uniforme, né? A velocidade angular média, ela vai medir o quanto um objeto gira em função do tempo. Ela é uma taxa de quanto você gira pelo intervalo de tempo gasto para dar esse giro. Então, o meu ômega, tá? Ele nada mais é do que Δθ, deixa eu fechar esse delta aqui para ficar bonitinho, por ΔT. Tá bom? Então, ômega, que é esse W aqui para a gente, né? Ele é medido em radiano por segundo, desde que você esteja em unidades do SI. Tranquilo, gente? Então, por hora, né? O que nós precisamos saber do nosso movimento circular? Que o θ representa a posição angular, Δθ, deslocamento angular, e a minha velocidade angular média, deixa eu só botar um M aqui, né? Para evidenciar isso. Ela é nada mais, nada menos do que o Δθ por ΔT. Só relembrando, velocidade angular média vai te dar uma visão global do que é a velocidade, não uma visão detalhada. Beleza? Com isso em mãos, nós conseguimos discutir um pouco mais sobre o foco da nossa aula de hoje, que é o movimento circular uniforme. Continuando aqui, galera, pensem comigo, né? Se é possível correlacionar o deslocamento linear com o deslocamento angular, deve ser possível também
correlacionar as duas velocidades associadas a esses movimentos, correto? Vamos lá, vamos analisar isso aqui. Então, eu sei que o meu deslocamento angular, o Δθ, ele é o deslocamento linear dividido pelo raio da circunferência, certo? Beleza. Só que, o que eu gostaria que vocês lembrassem nesse momento? Eu consigo escrever o meu deslocamento angular em função da minha velocidade angular média e do meu intervalo de tempo. O meu deslocamento angular, ele é simplesmente ômega-m vezes ΔT, certo? E eu consigo também escrever qual é o meu deslocamento linear em função da minha velocidade média e do intervalo de tempo. O meu ΔS, ele é a minha velocidade média vezes ΔT. Beleza? Vamos ver o que dá ao substituir o ΔS e o Δθ nessa nossa primeira expressão? Então vamos lá, substituindo. No lugar de Δθ, eu vou ter ômega-m vezes ΔT. No lugar de ΔS, eu vou ter Vm vezes ΔT. Isso tudo, né? Dividido por R. O que eu posso simplificar aqui, pessoal? Posso cortar esses ΔTs, né? E cortando esses ΔTs, eu tenho que minha velocidade média, ela é o quê? É o ômega vezes o R. Certo? Então, nós vemos aqui, né, que as duas velocidades elas podem ser correlacionadas através dessa expressão. A minha velocidade linear média é igual à minha velocidade angular média vezes o raio da circunferência onde esse movimento está sendo descrito. Certo, pessoal? O que acontece muitas das vezes, né? Às vezes as pessoas elas confundem o conceito de velocidade angular média com o conceito de velocidade linear média. Então vamos deixar, né, isso bem claro aqui para vocês. O que representa uma grandeza e o que representa a outra. Imaginem esses dois corredores aqui, corredor A e corredor B, tá? Imaginem que em todo o tempo dessa trajetória, ambos estão sempre alinhados, ambos estão sempre olhando para o lado e enxergando o seu colega, tá bem? Então, se isso é verdade, isso significa que eles estão girando juntos, certo, pessoal? Se esses dois carinhas estão girando juntos, isso significa que a velocidade angular do A é igual à velocidade angular do B, certo? De boa? Porém, a distância que o A percorre é igual à distância que o B percorre? Aí nós vemos que não, né? Porque se eu tenho um corredor na raia mais externa e outro corredor aqui na raia mais interna, embora seja possível que ambos girem o mesmo ângulo, né? Quem está na raia mais externa corre mais do que quem está na raia mais interna. Então, a velocidade linear desses dois corredores elas precisam ser diferentes entre si, certo? O A tem que ter uma velocidade linear maior do que a do B para que eles sempre girem no mesmo intervalo de tempo, certo? Então, o fato do A ter uma velocidade linear maior do que a do B é o que permite que ambos tenham a mesma velocidade angular, ou seja, percorram o mesmo ângulo no mesmo intervalo de tempo. Tá bem? Se tiver com dúvida, volta nisso daqui e lembra no que eu expliquei. Continuando, galera. Imagine que eu tenho aqui a nossa bolinha, tá? E eu tiro sucessivas fotos do movimento dela ao longo dessa circunferência. E o que eu percebo, pessoal? Que entre instantes consecutivos de tempo, essa bolinha
ela percorre um certo ΔS sempre no mesmo intervalo de tempo. Esse movimento você sabe o que ele é, né? Você sabe que você está diante de um movimento uniforme. E se eu for parar para olhar agora em função do movimento circular, será que ele é uniforme também? A resposta é sim, pessoal. Pensem aqui comigo. Eu tenho uma velocidade que ela é constante. Certo, pessoal? E essa velocidade, como nós vimos ali acima, ela é correlacionada com a velocidade angular. Certo? Por quê? Porque o V, ele é ômega vezes R. Como o raio da circunferência também é uma constante, o que isso significa para a gente? Que o ômega também possui um valor constante. Ou seja, os ângulos que você gira ao longo desse movimento, desde que você pegue intervalos de tempos iguais, esses ângulos vão ser iguais entre si também. Ou seja, um V constante implica num ômega constante. Beleza, pessoal? Então, o nosso ômega, né? Vocês viram que eu já deixei cair o M aqui? Que agora o valor médio do ômega é igual ao próprio valor de ômega. Ele é Δθ por ΔT. Certo? Então, para um determinado valor de intervalo de tempo ao longo desse movimento, sempre que eu pegar intervalos de tempos iguais, eu garanto para você que essa bolinha vai estar percorrendo o mesmo ângulo. Tá bom, pessoal? Então, um movimento uniforme ao longo dessa circunferência, em termos, né, claro, da sua velocidade linear, implica um movimento angular uniforme também. Beleza? Então, se o movimento é angular uniforme, você percorre ângulos iguais em intervalos de tempo iguais. Tranquilo, pessoal? E daqui por diante, vocês vão ver, né, que as coisas vão se aproximar e se assemelhar muito do que nós já aprendemos. De boa? Bom, pessoal, vamos falar agora de período e frequência, né? O que seriam essas grandezas? No seu dia a dia, quando você ouve falar essas duas palavras, você sabe que o tempo está envolvido de alguma maneira com o conceito dessas duas grandezas, certo? Mas como? O que seria período? Pensa aqui comigo. Você pode estar aí, né, esperando o ônibus para ir para o colégio e você sabe que a cada 2 horas o seu ônibus vai passar. Sendo bem pessimista aqui. Quando você analisa, por exemplo, o movimento de rotação da Terra em torno do próprio eixo, você sabe que a cada 24 horas a Terra dá uma volta. Se você é fã de futebol, o que você sabe também? Que a cada 3 dias um jogo acontece, certo? 2, 3 dias. Então, o período ele está associado ao tempo que demora para um fenômeno ou evento acontecer novamente, certo? E aqui, como a gente está falando de movimento circular, qual seria, né, a forma mais adequada de nós definirmos período? O período nada mais é do que o tempo necessário para que um objeto dê uma volta completa ao longo da circunferência, tá bom? E como que a gente vai representar essa grandeza aqui no movimento circular uniforme? O período é representado pela letra Tzão, certo? E quando eu quero falar da unidade de medida dessa grandeza, né, essa unidade de medida, se nós estivermos trabalhando no SI, vai ser o segundo. Certo? E a frequência, pessoal? O que seria a frequência? A frequência é muito parecida com o período, né? Vou reformular as frases que eu falei para vocês. Você pode falar que o seu ônibus ele passa a cada 2 horas. Você pode falar que os jogos do Campeonato Brasileiro ocorrem a cada 2, 3 dias. Você pode falar que a Terra dá uma volta em torno do seu próprio eixo em 24 horas. Certo? Notem que eu só inverti a ordem de cada uma dessas sentenças. Beleza? E o que seria a frequência tendo em mente essa troca de palavras que eu acabei de falar, de fazer? A frequência, pessoal,
quando eu estou falando de movimento circular uniforme, ela nada mais é do que o número de voltas dividido pelo tempo que demora para você dar esse número de voltas, certo? Ela é, no nosso dia a dia, o número de eventos dividido pelo tempo que demora para esses eventos ocorrerem, tá bom? E quando eu falo da unidade de frequência aqui, ao pegar essa unidade no SI, ela é nada mais do que nada menos do que 1 sobre segundo. Só que 1 sobre segundo é conhecido como Hertz. Você provavelmente, né, já ouviu falar em Hertz, megahertz, gigahertz. Quando você está olhando, por exemplo, a frequência de uma rádio, a frequência de algum componente do seu computador, tá certo? Então aqui, essa é a unidade da frequência no SI. E como eu comentei com vocês, essas grandezas, elas são muito semelhantes entre si. E, claramente, elas vão ter uma correlação. Como que eu correlaciono a frequência com o período? Notem bem. Vamos usar essa expressãozinha aqui para frequência, tá? E vamos imaginar que eu estou dando uma volta ao longo de um movimento qualquer que seja uniforme. Então, esse n é igual a 1. Tá bom? Se isso é verdade, eu vou substituir aqui nessa forma. Que a frequência, ela é o número de voltas, que é 1. E agora pensa aqui comigo, pessoal. Por definição, o período nada mais é do que o tempo que eu demoro para dar uma volta completa. Tá bom? Então, se eu dei uma volta, no lugar do ΔT aqui, o que vai entrar? Vai entrar o período. Certo? Então, o que nós vemos aqui? Nós vemos, pessoal, que a frequência ela é o inverso do período. Beleza? Eu posso escrever isso de alguma outra maneira também, sem problema algum. Eu posso escrever que o período é o inverso da frequência. As duas expressões são equivalentes. Fica a seu critério qual utilizar e vai depender também, né, o que o problema está te pedindo. Certo? Então, a frequência é o inverso do período e o período é o inverso da frequência. Beleza, pessoal? Em especial, no movimento circular uniforme, eu consigo escrever qual é a minha velocidade angular em termos do período ou em termos da frequência. Como que eu faço isso? Observem bem, galera. Voltando, né, à nossa definição de velocidade angular, agora eu vou tirar o mzinho, né, já que a minha velocidade angular é igual à minha velocidade angular média, eu vou ter aqui que o meu ômega, ele é Δθ por ΔT. Agora pensem aqui. Se eu dou apenas uma volta, quanto que é meu Δθ em radianos? Meu Δθ, ele vale 2π radianos. Aí você pode se questionar, por que ele vale 2π radianos? Pensem comigo. Π radianos equivale a 180 graus, que é meia volta. Para você dar uma volta completa, é só multiplicar por 2. E o tempo que eu demoro para dar essa volta, por definição, nós chamamos de período. Beleza? Então, se isso é verdade, eu posso escrever aqui que o meu ômega, ele é 2π dividido por t. Dá para escrever em termos da frequência? Dá sim, galera. Notem bem, né? Pensa aqui comigo. 2π dividido por t é a mesma coisa que 2π vezes 1 sobre t. Só que 1 sobre t, olhando aqui para cima, né, ele representa o que para a gente? Ele é a frequência. Então, eu posso escrever o meu ômega como sendo
2π sobre t, ou, utilizando que esse elemento daqui é igual à frequência, eu posso escrever que o meu ômega ele é igual a 2π vezes f. Tranquilo, pessoal? Beleza? Com isso em mãos, você consegue resolver praticamente todos os exercícios de movimento circular uniforme. De boa? Vamos lá, vamos continuar nossa aula. Como não poderia faltar, pessoal, eu preciso falar da equação horária da posição no movimento circular uniforme. Esse tópico não é muito cobrado no Enem, mas eu não sei o que você vai fazer no futuro da sua carreira. Se você fizer alguma faculdade relacionada às ciências exatas, você necessariamente vai ver esse tópico em algum momento, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer ele bem rapidinho, né? Porque eu acredito que vocês já sabem o que vai dar aqui como resultado dessa sessão da nossa matéria. Então imaginem, né, que eu tenho uma partícula aqui, a nossa mesma partícula, descrevendo esse movimento circular, só que agora eu li uniforme, tá bom? Se eu falo da posição dessa partícula, vocês sabem como essa posição varia no tempo se ela estiver descrevendo um movimento uniforme, tá bom? Se o movimento dessa partícula for uniforme, você vai lembrar comigo que a posição dela em função do tempo, ela é escrita de que maneira? Ela é S igual a S0 mais VT. Só relembrando, né? S0 é a nossa posição inicial, V é a velocidade linear, T é o tempo. Agora vamos para o MCU, tá bom? Lembrem que a posição linear e a posição angular estão intimamente relacionadas, assim como a velocidade linear e a velocidade angular. Então, por analogia, né? Imaginem aqui, se eu tenho uma partícula descrevendo um movimento uniforme nas suas variáveis, né, lineares, ela também vai estar descrevendo um movimento uniforme nas suas variáveis angulares. Então eu posso escrever aqui direto, que a minha posição θ em função do tempo, ela é dada por qual expressão, pessoal? O meu θ é igual ao θ0, que é a minha posição angular inicial, mais ômega vezes t. Certo? Então aqui, θ0 é a posição angular inicial, e o ômega, né, é a nossa velocidade angular. De boa, galera? E é natural que daqui eu consiga fazer uma extensão para outros movimentos circulares que não possuem velocidade constante, certo? O que eu quero dizer com isso? Se eu tiver um movimento circular uniformemente variado, o que seria, né? Como que eu escreveria a posição em função do tempo? Eu teria algo análogo ao que nós vimos anteriormente no movimento uniformemente variado. Eu teria um θ é igual a um θ0 mais ômega t mais alfa t ao quadrado sobre 2. E pela lógica, né, você já deve saber o que esse alfa representa. O alfa, ele representa a nossa aceleração angular. Como que seria a nossa velocidade angular em função do tempo? Seria ômega, deixa eu botar na linha aqui, né? É igual a um ômega zero mais alfa t. Certo? Dá para escrever a expressão de Torricelli para a velocidade angular? Dá, pessoal. Eu teria ômega ao quadrado é igual a ômega zero ao quadrado mais 2 alfa delta θ. Tá bem? Então notem, né? É muito semelhante com o que nós vimos, certo? Então, caso você encontre, se depare com um exercício que envolva um movimento circular uniformemente variado, você não vai ter problema para resolver, porque você sabe qual é a lógica desse problema, já que você viu o movimento uniformemente variado. Certo, pessoal?
Muito provavelmente, antes dessa aula, pessoal, você nunca se questionou por que a catraca e a coroa da sua bicicleta funcionam de forma tão harmoniosa. Muito menos, né, as engrenagens no motor, por que que elas giram de maneira tão sincronizada? O que explica isso é o movimento circular. Só que, depois de apresentar tudo isso para vocês, é mais do que justo que eu te explique de forma teórica o que está acontecendo ali. Certo, pessoal? Então vamos analisar o que acontece em cada uma dessas situações, tanto na situação da bicicleta quanto na situação das engrenagens de motores. Imaginem o seguinte, pessoal. Eu tenho aqui, né, esses dois elementos conectados entre si, e enquanto um gira uma certa distância, o outro, para que eles sempre estejam girando, sem que, por exemplo, essa corrente aqui da bicicleta arrebente, né, ou estique demais, ou fique comprimida, né, fique frouxa, digamos assim, o deslocamento do meu lado esquerdo tem que ser o mesmo deslocamento do meu lado direito. Ou seja, eles têm que andar sempre o mesmo tanto, no mesmo intervalo de tempo, tá certo? Então, essa daqui é a minha corrente, né? Então, se aqui a minha corrente sobe 50 centímetros, do outro lado, minha corrente tem que descer 50 centímetros. Então, como é que eu expresso isso daqui? Eu expresso que os meus deslocamentos, eles necessariamente têm que ser iguais para que meu sistema funcione. E no caso das engrenagens é a mesma coisa, né? Elas estão girando, girando. Se você não quer que um dente passe pelo outro, isso significa o quê? Quando esse cara daqui percorre uma distância, né, de 20 centímetros, o outro tem que percorrer uma distância de 20 centímetros também, para que esses dentes continuem encaixados entre si. Tá certo? Então, tanto numa situação quanto na outra, você precisa ter os deslocamentos iguais. Só que, como o intervalo de tempo é o mesmo para a ocorrência desses deslocamentos, você pode afirmar que as velocidades lineares dos dois elementos, elas também têm que ser iguais, certo? Como que eu correlaciono isso com a velocidade angular? Relembrando, o V ele é igual a ômega vezes R, certo? Então, no lado esquerdo, eu vou botar o correspondente, né? A engrenagem A ou a rodinha A. E no lado direito, eu vou botar o correspondente à rodinha B ou engrenagem B. Então, o que que eu tenho, pessoal? Eu vou ter aqui ômega A vezes RA. Isso daqui é igual a ômega B vezes RB. Certo? E o que que nós concluímos aqui? Quanto maior o raio dessa engrenagem ou dessa roda, menor precisa ser a sua velocidade angular. E vice-versa. Se você tem uma roda com um raio bem pequenininho, para ela acompanhar a grandona, a velocidade angular dela tem que ser muito maior. Nós podemos escrever isso em termos da frequência também. Notem bem, se você lembrar aqui que ômega ele é 2π vezes f, você pode botar no lugar de ômega A e ômega B os correspondentes para essas grandezas e escrever aqui de cara, né, que FA vezes RA é igual a FB vezes RB. Certo? E talvez assim fique mais fácil de você lembrar, né? Quanto menor o raio do disquinho, né, ou da roda, maior vai ter que ser a frequência dele para que ele acompanhe a roda que tem raio maior. Certo, pessoal? Com isso, nós fechamos nossa aula de hoje. Agradeço mais uma vez a vocês aí pela audiência. Deixa seu like e até a próxima. Um grande abraço, pessoal.